Fala, mestre. Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo você perfeito. Engraçado que eu não tô aqui. Tá me ouvindo? Tô bem, tô ouvindo bem. O Tá, agora melhorou pra mim aqui. que você falou que não tava pegando o quê? Não, eu não tava, o fone não tinha conectado. Ah, tá. Às vezes ele demora um pouquinho, né? Não, foi isso. Bem, quem tá chegando aí já, bem-vindos. Maria, Márcia. Tá tudo bem aí, Ferraz? Como é que tá aí a cidade? Cara, a minha cidade tá engraçado, né, cara? Eles liberaram o pessoal pra voltar a trabalhar um pouco e Certo? aí voltaram atrás. Ficou, ficou 2 dias a galera trabalhando e aí mandaram voltar aí. Tá certo, Então, mas por um lado é melhor isso, né? cara, Complicado. eu tava vendo agora aqui no UOL aqui, falando que o Fiocruz tá pedindo lockdown no Rio de Janeiro, tá meio tumultuado, né, cara? Não tá simples. Eu ia É um falar negócio. isso. O Rio de Janeiro está nesse momento de pensar em aumentar as restrições, né? É, Complicado. aqui também, eles já estão assim, vamos ver, né? Mas na verdade é que ninguém sabe nada direito, né? É, enfim, esse Brasil não tá fácil. Mas falar de vinho, que vinho é melhor, né? É Vinho assunto é bem mais mais fácil. fácil. É, Exatamente. mas legal a gente bater esse papo aí. Ô, Normalmente, normalmente só tem um de nós dois fazendo os lives da Portos, né? Pra quem não sabe aí, nós dois somos da Portos, então Ricardo é proprietário, eu sou diretor comercial, então a gente se divide fazendo as lives aí junto com a Karine, né? Nós três aí. Mas hoje a gente pegou um assunto que a gente gosta, né? Então aí a gente exata- pode discutir que entre bom, nós dois. exatamente. Que bom que a gente conseguiu marcar esse bate-papo nós dois. É, legal. O... eu me apresentei rapidinho. Então, eu sou diretor comercial da Portos, né? A gente traz aí, tem, sei lá, uns 300 rótulos no nosso portfólio de site, online, tem bastante coisa. E, e o nosso forte aí é Bacalhau, na verdade, né? Bacalhau de Taca Portos aí. Faz quanto tempo, Ricardo? É Bacalhau de Taca Portos no Brasil? Quase 40, né? Eu acho que a Bacalhau tá com porta, exatamente, antes de todos nós. Quase 40, quase 40 anos aí. Então tem uma história bem longa. E aí eu combinamos com o Ricardo aí para bater um papo hoje, Exato. porque o Ricardo, mais do que todos aqui, sabe muito sobre bacalhau e ele vai explicar o porquê ele sabe tanto de bacalhau, né? Então, o Ricardo Carioca, já deu para ver o sotaque dele, tá estampado ali, né? E a Não dá gente. para esconder. Não, quando você falou boa noite, já deu para perceber. Bem, E se for preciso falar português, os gajos podem tentar falar um bocadinho, mas fica mais complicado. é mais complicado, né? Vamos no karaokê mesmo que tá valendo. É melhor. Conta pra gente aí que seu nome. Eu conheço a história é boa, né? Não, então, engraçado. O vinho sempre teve muito próximo da minha vida desde cedo, por um motivo assim básico que é eu sou português, filho de portugueses, né? Então eu tô no Brasil há 30 e poucos anos, mas família portuguesa de verdade. Então, a gente sempre teve o vinho ali, pô, na mesa mesmo de casa. Eu lembro que a minha primeira memória de vinho é abrindo garrafas para minha mãe. Com os dois pezinhos e puxando, porque a gente não tinha dois tempos de abridor, né? Então a minha memória É, assim, de vinho assim, realmente já é uma coisa ligada com a minha mãe, de ajudar ela a abrir a garrafa. E mais ou menos na década de 90, o meu pai, enfim, já estava no Brasil há algum tempo e decidiu investir em Portugal, na terra dele, e decidiu investir na Bacalhoa, que era uma empresa do primo do meu avô, ou seja, era um parente do meu pai, ele decidiu investir um pouco do que ele tinha conseguido fazer na vida profissional dele
para ser sócio de uma empresa que ele achava importante, interessante. E aí foi isso. Na década de 90, o vinho ficou um pouco ainda mais próximo do nosso dia a dia, porque passou a ser também um pouco negócios. Apesar que meu pai nunca foi uma pessoa de falar de negócios em casa, ele trouxe o assunto, né? Porque iniciou essa outra página aí na história do vinho. E depois eu só fui querer entrar no vinho mais ou menos em 2005. Começou a ideia das visitas que a gente fazia em Portugal, começou a ficar essa vontade. Eu nunca fui grande bebedor de álcool, cerveja, por exemplo, é uma coisa que eu até hoje não bebo. Mas em 2005 veio aquela ideia e eu falei, cara, vou atrás. Aí comecei a estudar, fui para a ABS, aqui no Rio de Janeiro, fui atrás do que tinha para fazer e estudar. E em 2007, meu pai decidiu, junto com um sócio, abrir uma importadora e me chamou para esse projeto. E foi assim, foi em 2007 que começou essa história assim, profissional do vinho. Assim, muito rapidamente, a gente abriu uma empresa que era a Bacalhoa Brasil, para importar e distribuir os vinhos só no estado do Rio de Janeiro. E foi muito legal que a gente começou esse negócio com a própria Bacalhoa sendo dona de 51% desse projeto. Então a gente estava bem, que a gente estava com a própria vinícola nesse projeto. E, enfim, a coisa correu bem e a gente se juntou com a empresa que sempre geriu a marca no Brasil, que era a Portiscali. A Portiscali sempre fez esse trabalho de gestão da marca no Brasil desde a década de 80, foi quando o seu Manuel Garcia trouxe primeiros containers de Bacalhoa para o Brasil, para São Paulo, no caso. E bem, foi isso, a gente se juntou e é essa história que você já conhece de hoje, que é ter a a Portiscali como a empresa que gere a marca no Brasil e também acumula a função de embaixador da marca Bacalhoa no Brasil. Então tem essas duas pegadas hoje em dia. E acho que foi isso, assim, rapidamente, acho que foi essa trajetória assim, no mundo do vinho, como é que eu comecei, foi por aí. Que ano que você fez o ABS, o W7? Que ano você fez? Quer dizer, foi a ABS Rio foi 2006, por aí que eu comecei. 2006. 2007. Depois eu sou péssimo com datas, mas também, enfim, fiz o W71, W72, W73, fugi do W74. Por enquanto, né? Enfim, uma hora a gente tem que ir lá, né? Não tem como escapar durante tanto tempo assim. Ainda mais com você lá, tem que pegar, você de professor, que é fera, fala fácil, aí pode ser que ande. E aí, e a parte do embaixador da marca, você continua, né? Porque a gente sabe, né? Você é o embaixador da marca, você faz um trabalho com outros também aqui, né? Trazendo não só Bacalhoa, né? Na verdade, fala um pouquinho do nosso portfólio. Fala assim, dá uma visão ampla do que é Bacalhoa, o que tem na Bacalhoa. Começa a história da Bacalhoa. Assim, a Bacalhoa foi mudando ao longo dos anos. E eu gosto muito de contar a história da Bacalhoa assim, em dois períodos. Que foi o período do Antônio Avilés, que eu já tinha falado, que começou em 1922, ou seja, já tem bastante tempo. E eu acho que eu gosto de dizer que a palavra que define melhor essa fase foi inovação, pioneirismo. Seriam as palavras assim para explicar essa fase. E o segundo momento foi um momento que entrou o comendador Joe Berardo como sócio majoritário. E aí, para explicar essa fase, sei lá, em uma palavra, eu diria que foram a fase das aquisições e da arte. E assim, entrando um pouco nesses dois momentos, por que o Antônio Avilés foi tão pioneiro? Primeiro, o pioneirismo mais conhecido de todos foi trazer castas francesas para Portugal, foi fazer um Quinta da Bacalhoa quando ninguém produzia Cabernet Sauvignon em Portugal, quer dizer, fazer um vinho com características francesas, né? Puxar realmente para um vinho francês, estilo francês, feito em Portugal. E eu acho que isso é o pioneirismo assim, mais conhecido. Mas assim, tiveram muitas coisas que ele fez. Ele era um apaixonado por vinho. Na verdade, durante o início todo da história dele, até mais ou menos a década de 70, ele vendia vinho a granel. Ele não estava preocupado em fazer marcas, mas ele ficou ali estudando aquela ideia e mais ou menos na década de 70 ele decidiu
e já veio em grande estilo, assim, veio trazendo o Quinta da Bacalhoa, Tinto da Ânfora, logo no comecinho de 80 fez o Catarina, ou seja, ele era um cara com muita visão. E Tá. dentro, assim, dos pioneirismos dele, assim, só para não deixar passar, que eu acho que também é legal dizer, ele trouxe o primeiro enólogo estrangeiro para Portugal, o que foi bem legal. Depois, ele foi o primeiro a utilizar cubas de inox, ou seja, ele foi trazendo uma série de coisas novas para a época, e isso foi bem legal. E depois chegou o Comendador Berardo, e veio com toda essa paixão pela arte, e construiu o grupo que a gente tem hoje. A gente depois pode falar um pouco mais do grupo mais à frente, mas foi ele que consolidou vinícolas importantes, como a Quinta do Carmo e a Aliança, e construiu esse grupo que é a Bacalhau. Sim. É interessante que Portugal, para quem não sabe, Portugal passou muito tempo isolada do mundo, né, na questão da vinicultura, na viticultura, né? Ela teve aquele problema, aquele regime, aquela parte de política deles que deixou Portugal muito isolada. Então, por isso que Portugal continuou com as pastas autóctones dele por tanto tempo, sem utilizar outras coisas, né? Durante os anos 50, 60, 70, que o mundo cresceu para outro lado de outras uvas, vamos dizer assim, principalmente as francesas, Portugal não, né? E aí, quando ele leva Cabernet e Merlot para Portugal em 70 e alguma coisa, e faz o Quinta em 79, né? Então é uma história bonita. Salazar, né? A Juliana acabou de falar, Salazar. Governo de Salazar aqui. Então ele é a história que eu sei de livro, né? Mas tem toda essa história que é bacana. Foi legal que você falou do Catarina, né? Porque eu já contei essa história. O Catarina era um vinho que eu sempre gostei de vender, já te falei, né? Sempre gostei dele, né? Antes mesmo dessa história com a Portos, né? Você já tinha esse... Eu gostava dele, eu nem tava na Portos, adorava o Catarina, eu ficava às vezes em empório lá e dando dica para as pessoas à toa comprar o Catarina. É um vinho que me agrada muito, assim. Olha, então, por acaso, você está falando do branco, eu sei, porque nessa época só tinha o branco, mas eu, por acaso, estou aqui hoje sendo muito bem tratado e muito bem servido por mim mesmo, inclusive, com o Catarina Tinto, que é par, né? Que é casal com o Catarina Branco, que é o que você estava falando. E, enfim, é um vinho novo, quer dizer, é novo na linha, mas é um vinho que, assim, eu, por exemplo, nesse momento tem sido um dos meus preferidos, esse Catarina Tinto. Podemos falar um pouquinho da história do Catarina? O que você acha? Claro, por favor. Por favor, que eu adoro. Legal, até, né? Então vou falar mandar um abraço para a Gilda, minha amiga que está aqui. Ela precisava fazer um evento bacana e a gente colocou Catarina no evento. E aí foi um sucesso e ela falou que começou a gostar do Catarina lá. É um vinho que realmente é bacana. E foi o Catarina Branco ou Tinto que ela teve no Foi evento? O branco, foi o branco. Não, na época não tinha tinto. O branco é muito coringa. O branco é muito coringa porque ele agrada tanto as pessoas que estão atrás de um vinho fácil de beber, com aquela acidez, aquele frescor que a gente está atrás quando vai beber um branco, mas também agrada pessoas que gostam mais de tinto, sabe? Porque as pessoas querem um pouco mais de corpo na boca, então tem essa coisa legal no branco. O pessoal está perguntando onde comprar. Pode comprar na Porto Cali, né? No nosso site. É só entrar na Hoje Porto. tá fácil, né? Hoje tem 2 vouchers de desconto aqui para quem quiser usar. Era isso que eu ia dizer. Eu ia pegar logo essa ponta aí maravilhosa e dizer que a gente, inclusive, tem uma ação de sorteio no Instagram da Porto Cali Vinhos. Você tem que entrar lá. Eu acho que é uma postagem fácil de achar, porque são as 2 garrafas de Catarina, uma do ladinho da outra. Você tem que seguir, lógico, a Porto Cali Vinhos. Você tem que dar like nessa foto, que é a foto oficial do sorteio. E você me corrige, que você está mais por dentro do que eu. E você tem que marcar 3 amigos, sem esquecer. 3 pessoas. Sem pedir para esquecer para eles seguirem também, né? Tem também essa... 3 pessoas têm que seguir. Quem quiser entrar com o nosso voucher lá, tanto amigos do Ferrazo como amigos do Ricardo, então tá comprando vinho com 10% de desconto no site todo da Portos, na verdade, né? Principalmente os Catarinas. Mas vai lá, conta a história dele. É desconto em cima de desconto. Então, mas a história da Catarina, no fundo a gente sai um pouco do produto e vai para a história da Catarina de Bragança, que era uma princesa portuguesa, na época em que se fazia ainda casamentos como acordo,
E engraçado porque ela foi negociada, tentou se negociar ela para fazer uma parceria com a Espanha, não deu certo, mas basicamente a história foi que uma princesa portuguesa foi casada com o rei da Inglaterra para criar um elo político de força entre Inglaterra e Portugal para defender Portugal da Espanha. A Espanha Portugal estava com medo da Espanha, era um momento novo de independência. E acho que foi 1666. Eu não sou bom de data, mas sabe quando vem a data assim na cabeça? E, se eu não me engano, foi quando foi sacramentado esse casamento dessa princesa portuguesa com o rei da Inglaterra. Ela não era assim muito querida pelos ingleses, porque ela era católica e na época a Inglaterra era protestante, mas ela deixou grandes marcas, engraçado, porque ela era chamada da princesa consorte, apesar dela não poder ser coroada em função dessa história religiosa, e ela deixou algumas marcas importantes lá na Inglaterra e no mundo. Para dizer algumas delas, o inglês gosta muito de geleia de laranja, foi ela que introduziu isso ali na cultura. Outra coisa famosíssima que é a cultura do chá inglês. Existe uma discussão se foi ela ou não que trouxe o chá, mas é notório que foi ela que introduziu a tradição de se beber chá, inclusive aquela coisa de o 5 o'clock, né, do chá das 5, e então ela foi muito importante e deixou várias marcas na cultura inglesa. Ela também introduziu os talheres, ela chegou na corte inglesa, todo mundo comia com as mãos ainda, então ela achou aquilo um horror, então ela introduziu também os talheres. E tem uma outra coisa interessante que foi na colônia portuguesa dos Estados Unidos, ela era muito querida, tanto que você tem aquele bairro Queens, na Inglaterra, em Nova York, que foi em homenagem e você tem uma estátua, inclusive, lá da princesa Catarina. Então, da Catarina? Então, assim, ela foi muito mais importante do que as pessoas lembram. E eu acho que... E você nunca me falou isso para vender vinho, cara? Não, pô, a gente hoje ia conversar, eu fui lá, dei uma estudada, né, pô, a gente vai dar uma aperfeiçoada. Cada vez que a gente vai falar, a gente volta para os livros e vai lembrando. Ó, eu lembrei até de uma que eu recordei hoje na minha passagem, foi que no dote dela, quando foi decidido que ela ia casar com o rei da Inglaterra, foi cedido Tanger, em Marrocos, e agora vai me fugir a cidade na Índia. Algum historiador aí nosso vai lembrar, mas foi dado também um porto importantíssimo para o comércio na Índia, foi dado no dote dessa princesa com o rei da Inglaterra. Esse rei da Inglaterra era um sacana, tá? Porque ele tinha amantes, ele por um lado, não era um cara muito correto com a princesa, mas ele, por outro lado, sempre manteve a princesa lá com seus status. Enfim, e ela depois morreu em Portugal, voltou para Portugal depois que o rei morreu. Mas enfim, eu acho que foi uma homenagem super sincera e de se fazer, e a ideia ainda era a gestão do Antônio Francisco Avilés, foi fazer essa homenagem a essa princesa Catarina. E sempre nessa linha a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar castas francesas e castas portuguesas. E essa quase obrigação de se fazer o vinho com casta francesa e casta portuguesa vem também em função para homenagear uma característica também da princesa Catarina, que foi, digamos, formatar como que se fazia a recepção de comitivas de outros países, de outros reinos. Ela começou a formatar isso, como que se faz uma recepção de corpos diplomáticos de outros reinos que chegam na Inglaterra. Então, essa relação entre as comunidades, entre os países que ela desenvolveu com essa formatação, chamemos assim, eu acho que tem a ver com essa história de colocar duas caixas aqui e mostrar que caixas francesas e caixas portuguesas podem correr junto. Então, a gente, no Catarina Tinto novo, 2015, é 50-50 com Castelão e Alicante Boucher. A vinificação tem uma coisa que eu acho interessante, que vai nessa onda, você pode me corrigir ou não, Ferraz, que é começar a tirar um pouco da madeira dos vinhos, e o que acontece nesse vinho é que só 50% dele estagia em barrica de carvalho francês e a outros 50% não.
Ou seja, o vinho não fica muito pesado, mas traz um pouco dessa... Desculpa, aqui deu uma travadinha aqui, aí eu falei no meio. Não, tá dando também. É uma tendência... Tem uma tendência em alguns lugares, não deixa de ser uma tendência mundial, porque ele tá querendo fazer um vinho mais leve, ele tá querendo mostrar um pouco mais... Ele não tá querendo maquiar tanto, né? Antigamente ainda tem hoje, né? Muitas regiões, muitos produtores que fazem, nossa, coloca uma madeira absurda, né? Mas tem uma tendência de muita gente querer uma coisa mais leve, né? Até buscam vinhos com uma extração menor, tem que fazer em ânfora, fazem orgânico, biodinâmico. Então, tudo isso junto aí, madeira, o uso menor de madeira também é uma das coisas de hoje em dia, né? Ele tem essa tendência a ter um vinho um pouquinho mais leve, né? E ele é mais gastronômico com isso, né? Você pega um vinho... Agrada um leque maior, né? Quer dizer, agrada um leque maior de gente, Eu acho que, quer dizer, a forma que eu tenho visto, enxergado essa ideia de ter menos madeira no vinho, acho que capta duas fatias de formas diferentes. A gente capta esse novo bebedor, que está afim de coisas mais fáceis de beber, e esse pessoal mais jovem, que eu acho que faz sentido, fica mais fácil também de harmonizar com outros tipos de comida, não precisa ser só, né, vinhos e comidas super elaboradas, mas também agrada um pouco os mais nerds do mundo do vinho, porque você também, quando está querendo aqui sentir o que esse vinho trouxe, o que essa safra trouxe, você tem mais o ano aqui, né? Você tem o que o ano deu para o vinho, e você não tem a madeira ali mascarando o que você, de repente, tá atrás, tá querendo sentir, não sei. Exato, um pouco da minha... Exatamente. É uma tendência. E, na verdade, o Catarina entra como um vinho, assim, a gente fala, né? Coringa, né? Porque o cara liga e fala, cara, quero fazer um evento. A gente fala, vamos pôr Catarina, que fica legal, né? Tanto branco como tinto. Vamos fazer, quero um vinho, assim, numa faixa de preço intermediário. Tá, vai o Catarina, porque é legal, porque ele... Então, assim, às vezes ele tem uma saída muito maior, porque ele agrada mais, esquece o valor, né? Pessoas que não conhecem de vinho, se prova o Catarina e prova um outro, muito, às vezes, melhor e mais caro, vamos dizer assim, mas numa outra, com mais madeira, mais não sei o que, acaba preferindo o Catarina, né? Tanto branco como tinto, né? Tem essa tendência, né? Não, concordo, e acho que a gente falando dessa história dele ser muito coringa, e eu acho que tem uma certa explicação para o branco. Se a gente for olhar para o blend dele, que é Fernão Pires, Arinto e Chardonnay, sendo... Fernão Pires é a maior parte, a volta de 60 e poucos %. Você tem um pouco de Arinto e tem a volta de 25% de Chardonnay. Só que a Chardonnay, ela fermenta e estagia em barrica de carvalho francês, com batonage, que a gente tem um vinho muito famoso, que é o Cova da Ursa, que hoje em dia, digamos, mudou de roupa. Hoje em dia ele é vendido Você nem sabia dessa, a gente não tinha programado, mas ó... Que espetáculo! 2013 ainda. Pô, tô me sentindo aqui lisonjeado. Pô, que bom que eu botei essa camisa, porque realmente hoje merece, pô. Incrível, pô. Então pronto, vamos falar. Quer dizer, o que é o Cova da Ursa? É talvez o primeiro vinho 100% Chardonnay feito em Portugal, e tem esse estágio em barrica, né? Fermenta e estagia em barrica de carvalho francês, então com batonagem, ou seja, que dá uma untuosidade pro vinho. Só que o que acontece? Talvez o que a gente puxa um pouco do Cova da Ursa e traz pro Catarina é exatamente isso. Que eu acho que é aí que tá o pulo do gato do Catarina. Por quê? A gente tem o Arinto e o Fernão Pires trazendo o que a gente está à espera normalmente de um branco, que é esse frescor, essa coisa mais fresca, com um pouco de acidez, quer dizer, essa coisa que traz um pouco essa noção do frescor, daquele momento que a gente gosta de tomar o branco, mas tem a Chardonnay, que tem um pouco de boca, traz um pouco de untuosidade pro palato, então fica ali um vinho que é o que você falou, é coringa, agrada a todo mundo. Não, é coringa. E o Cova da Ursa é engraçado, né? O Cova da Ursa parou de ser produzido, né? A última safra dele, quando é? Caramba, agora você fez uma pergunta... Até 15. Se eu não me engano é 15, tava com 14 e 15. Eu acho que foi 15. E aí entrou pra quem não sabe que tá aí, tem grandes amigos meus, grandes bebedores que tem aí, Urias, Rafael, os amigões meus aí que bebem muito vinho. Eles pararam de produzir esse vinho e começaram a fazer a linha varietal da Bacalhoa. Então o Cova da Ursa foi substituído pelo Bacalhoa Chardonnay.
E aí a Bacalhau acabou abrindo um leque, né, um guarda-chuva de marcas. E hoje a gente tem lá Bacalhau Merlot, Alicante Bouschet, Alvarinho, Verdelho, Chardonnay, Syrah, que está em falta, acabou, não foi feito esse ano. Greco de tufo, outro branco, uma coisa diferente da Bacalhau. Tudo isso aí entrou como varietal, né? E o Cova da Ursa, um dia eu abro para você, Rafael, mas não tem mais. Eu vou aproveitar aqui, ó, mandar abraço pro Elton, meu grande amigo sommelier. Vamos dar um abraço aqui pra Ana, pro Márcio, João, enfim, todo mundo tá aqui assistindo, tô com vários amigos. Pô, até o Sogrão tá assistindo, pô. Um abraço, Gerson. Então, tô feliz de estar aqui com vários amigos. E você tocou numa agora que eu não vou poder deixar de falar, que é essa linha nova que você explicou muito bem, que é essa linha nova da Bacalhoa, que eu acho que tende um pouco até a facilitar a vida do consumidor de vinho, que é um rótulo muito mais fácil, onde a gente tem ali exposto o produtor principal, o nome mais forte, que é Bacalhoa, e uma série de varietais, e a Bacalhoa já tinha essa tradição de fazer varietais. Então é legal que a gente tem alguns vinhos muito ícones da empresa, como o Cova da Ursa, que você malandramente está tomando aí, e uma partilha, que era um 100% Merlot, e, enfim, você encontra esses e outros vinhos nessa linha de varietais da Bacalhoa. E a gente tem também essa promoção no site, quer dizer, depois vocês têm que entrar no Instagram da Portiscale Vinhos e andar, e você tem ali uma promoção de varietais bem interessante. Eu agora não tenho lá na cabeça, mas se eu não me engano, acho que é 300 e poucos reais, não é? São 2 garrafas, ou seja, tem que aproveitar. 300 reais 2 garrafas, né? Acho que era 300 reais. 360, lembrei. Lembrei não, mentira. Tem aqui uma dica. Ah, não, por acaso errei. Estou falando da outra coisa. Mas enfim, temos uma ação, uma promoção boa de varietais que vale a pena. Leva até umas garrafinhas menores de brinde. Então, se quiserem experimentar essa linha varietal, vale a pena. É bem legal. E esse daí realmente entrou no meio do caminho, assim, não é uma entrada, né? Não é um vinhozinho já leve, já é um vinho para quem realmente gosta de garrafa boa, né? O Bacalhau Merlot é muito legal, né? O Bacalhau Chardonnay é muito legal. Então já são vinhos mais estruturados, assim, mas não pesa tanto na madeira. O fato de ser varietal, realmente, tem uma tendência de alguns lugares quererem atender de uma forma não mais inteligente, mas mais sim, ajudar o consumidor do mercado como o nosso, que é o brasileiro, que não é tão estabelecido no vinho. Então, ele começa por varietal, porque realmente são variedades que vêm do mundo, né? Não são regiões, né? Tem as regiões que vão colocar os terroirs, né? As regiões, os Grand Crus, os nomes assim. Mas tem o lado dos produtores que vão para o lado dos varietais e acabam colocando para realmente ter um consumo mais fácil para o produtor, para quem está consumindo. Né? Completamente, imagina, coitado, a gente se vê às vezes meio assustado, né, para chegar numa prateleira de vinhos numa loja ou num supermercado, é tanto vinho, né, então eu acho que nesse ponto foi inteligente usar o nome mais forte que vincula ao produtor, né, essa história de qualidade, de pioneirismo, e essa história do varietal também ajuda quem está a fim de avançar mais no estudo mais a fundo do vinho, né? Porque você tem aquela uva separada ali, você consegue entender melhor, quer dizer, as propriedades dela. É isso. Você pega um Chardonnay dali, pega um Chardonnay de outro local e consegue avaliar eles bem, consegue entender a diferença entre eles, né? É exatamente isso. É bacana. Bom, na verdade o meu cova tá fechado, né? Você vê? Ele tá... Só peguei para mostrar aqui, para falar do varietal. Pô, então agora você tá ferrado, na verdade, porque agora você vai poder abrir na nossa presença, eu vou abrir, né? O meu amigo que tá aqui, que eu já prometi para ele. Eu tô bebendo mesmo o tradicional. Você também... Aí sim, tá certíssimo, pô. Tá muito bem. Eu, por acaso, também tenho uma garrafinha dessa guardada ali. Eu tava querendo tomar um tinto aqui hoje, aí peguei, aproveitei a live já para abrir um quinto Bacalhau. Fazia um tempo que eu não tomava ele, bacana demais. Vamos falar então desse vinho um pouquinho? Vamos falar um pouco do Quinta? Eu acho que o Quinta, sim, o Quinta tem a ver porque dá uma sequência nessa história que eu contei assim um pouco rapidamente, mas não é à toa que hoje a empresa se chama Bacalhoa Vinhos de Portugal.
A Bacalhoa, quando começou, ela chamava JP Vinhos e Filhos. Depois, João Pires e Filhos. Depois, JP Vinhos. E só depois veio se chamar Bacalhoa. E agora Grupo Bacalhoa Vinhos de Portugal. O Quinta da Bacalhoa, como a gente já falou, foi um vinho que, em 79, lançou um produto em Portugal, que, enfim, já tinha um tempo de guarda de barrica, um tempo de guarda de garrafa, quer dizer, lançou uma safra em 79 com duas praticamente desconhecidas em Portugal, que era a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Aí fala, pô, Ricardo, você está exagerando. Mas o que dizem lá na Península de Setúbal, que é onde é produzido esse vinho, que foi quando se iniciou o plantio da Cabernet Sauvignon, lógico que os produtores à volta ficaram todos sabendo. E vinham algumas pessoas que eram do meio da viticultura querer conhecer e ver que uva é essa que vocês estão trazendo, a tal da Cabernet Sauvignon. Então, foi um pioneirismo pensar que para ele poder lançar um produto em 79, ele teve que trazer essas cepas muito antes, né, plantar, ou seja, essa ideia, na verdade, deve ter começado na década de 60, no final da década de 60, ele foi maturando essa ideia, trouxe as cepas, viu que funcionaram muito bem com o terroir da região e aí decidiu fazer esse vinho em homenagem à Quinta da Bacalhoa, que tem uma história um pouco controversa, o nome. Tem duas histórias, que é basicamente a Quinta... quer dizer, a propriedade da Bacalhoa, a gente já tinha vinho naquela propriedade da Quinta da Bacalhoa desde o século XV, mas o Palácio da Bacalhoa é do século XVI. E já foi propriedade da coroa portuguesa, mas a história que deu nome realmente à Quinta como Bacalhoa foi porque ela era de um comerciante de bacalhau. E a história foi que depois que ele morreu, ficou para a mulher, e aí por isso virou a Quinta da Bacalhoa. Mas tem uma história um pouco mais maldosa que diz que, na verdade, só se chamava Quinta da Bacalhoa, sim, porque existia essa questão do proprietário ser comerciante de bacalhau, mas porque ela lembrava o bacalhau, e aí por isso chamavam ela de Quinta da Bacalhoa. Mas, basicamente, Ricardo, nome... Você tá no 4G? Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Porque tá travando você um pouco aí. Pelo menos eu tô vendo travado. Eu tô no Wi-Fi, que é o que eu... Eu travado não sei. Vamos lá, parou. O que você acha? Entra de novo? O que você acha? Não. Acho que não precisa, mas eu coloco no 4. Sei lá, agora melhorou, parece, mas tá picotando, sabe assim? Tá. Se continuar muito ruim, me avisa. Continuar muito ruim, me avisa. Mas... Boa. E a ideia era fazer realmente um vinho com estilo francês, um vinho bordalês, margem esquerda de Bordeaux. E é engraçado, porque o rótulo se manteve o mesmo até hoje, seguindo uma ideia também dos rótulos daquela região francesa, com castelo, ele é dourado, né? Você tem aí até o vinho, dá para mostrar. E esse vinho, no fundo, marcou aquele tipo de vinho que tem história. E eu conto sempre uma história quando eu falo desse vinho, tem um pouco a ver com o mercado do Brasil, que foi um professor da ABS, que, enfim, soube que o meu pai era sócio da Bacalhoa. Eu fazia aula lá, mas nunca tinha dito que o pai era sócio da Bacalhoa nem nada. Mas ele ficou sabendo, e aí a gente veio conversar, e ele veio me contar que, olha, se você perguntar, isso, estou falando de 2007, mais ou menos, ele perguntou, se você perguntar para qualquer especialista de vinho, para ele te dizer 5 grandes vinhos portugueses, ele com certeza vai te falar de Barca Velha, ele provavelmente vai falar de Peramanca, e nos 5 ele vai citar o Quinta da Bacalhoa. Mas se você comparar os preços do Quinta da Bacalhoa com Barca Velha, Peramanca, lógico, a proposta é completamente diferente, mas é muito legal de você ver que a marca tem um peso ao ponto de se comparar e de se colocar o Quinta da Bacalhoa Tinto entre os grandes vinhos portugueses. E eu acho que isso se deve muito a esse atrevimento da Bacalhoa de fazer um vinho francês em Portugal quando ninguém imaginava, né? Hoje você encontra a Cabernet Sauvignon em vários vinhos portugueses, a Merlot também. Não, claro.
claro. Hoje está completamente difundido, né? Mas o cara plantar lá na década de 70 era outra, né? Era outra dificuldade, história. né? É outra Não, história, né? foi Pioneiro é pioneiro, não crucificado. tem jeito. É, Exatamente. pioneiro é pioneiro, né? E o Quinta da Bacalhoa branco, porque ele tem uma... Também tem uma história bonita, né? De quando ele apareceu, né? Não, então, isso você deve saber essa história até melhor do que eu. Eu, por acaso, essa não tô lembrando. Mas, assim, é um outro vinho que tenta puxar para esse toque afrancesado. É o único vinho que a gente tem a Sauvignon Blanc e a Semillon no nosso portfólio, junto com a Arinto, aquela casta portuguesa, são essas 3 uvas. Mas de novo, elegância pura. O que eu ouvi lá, que é super, assim, que é charmoso, na verdade, né? Porque o Quinta da Bacalhoa branco tem exatamente o rótulo do tinto, né? Só que ele é dourado, ele é prateado. Conhecem, né? Ele é prateado, né? E aí foi para Tenta colocar comemorar os dois. Você tá 25 com os anos. dois aí? Tenta ver se dá para colocar os dois. Só pra gente ver a diferença, assim. Porque aí, é diferente, é difícil de ver. É, isso mesmo. Um dourado e um prateado. O branco prateado e o dourado. E ele é mais desconhecido, claro. Todo mundo pensa no dourado, né? Mas a história que eu ouvi foi que foi para comemorar 25 anos, que era bodas de prata. Então a Bacalhau lança um rótulo que é do Quinta Bacalhau, só que prateado, Bem lembrado. Já tinha esquecido dessa. E então, pela minha conta, é 94 a primeira safra dele, né? Então é um vinho que me agrada demais. Ela tá aqui separada, eu vou comer um bacalhau de final de semana e ela tá aqui comigo. Ela me agrada demais o branco, assim, o branco consegue me surpreender às vezes mais do que o tinto, né, nesse caso aqui. Ele tem uma estrutura, mas ele é leve. Eu adoro o Quinta Bacalhau branco. Não, surpreende todo mundo esse produto, porque primeiro as pessoas desconhecem que existe o branco. E a maior prova que é um vinhaço, que a nossa enóloga chefe que faz o Quinta da Bacalhoa, a Filipa, né? Ela diz que é o vinho preferido dela. Ela diz que só não bebe mais, porque realmente não é dos vinhos mais baratos. Engraçado, assim, parece que a gente combinou. A gente não ia falar do branco, você que estava com o branco aí, mas você basicamente colocou na mesa mais uma das promoções que estão rolando, né? Que é exatamente o casal. O Quinta da Bacalhoa branco com o Quinta da Bacalhoa tinto a R$360, né? Aqui a minha colinha. Isso mesmo, 360. Aí sim, né? Aí sim acertei o valor agora. Aí acertou. E ele entra exatamente com uva portuguesa e uva francesa junto, né? Tem toda essa mistura. Essa mistura das duas juntas é muito legal, né? Aí tá falando que a gente combinou. A gente não combinou, não. Assim, a gente até já tinha conversado sobre que o Catarina ia aparecer, não foi? Porque eu já tinha dito que estava bebendo Catarina aqui diariamente. Tem sido o meu suporte diário de quarentena. O Bacalhau branco, não, pô. Foi super. Mas o resto não. Você ter ele aí. É um vinhaço. E vamos falar um pouquinho do grupo. Assim, antes, eu não sei se está na sala ainda. Antes estava aqui o João Maurício, um grande amigo meu aqui. Ele foi para lá faz uns 2 meses. 3 meses atrás, antes desse apagão aéreo todo nosso. E aí ele até a gente agendou visitas para ele. Conta um pouquinho dessa parte de enoturismo do grupo, que a gente é tão forte lá, né? Na parte de museu, de visita, essas coisas. Fala um pouquinho. Poxa, ótima pergunta. Queria já também mandar aqui um abraço para o Homero Sodré, uma das lendas do mundo do vinho. Tá nesse mundo aí há muito mais tempo que a gente, sabe tudo. Então, aqui um beijo também para Carol, a Lia. Tá aqui a nossa amiga Juliana Kelman. Bem, um beijo para todas e abraços. E, ótima pergunta, porque é um dos pontos fortes da Bacalhoa. Não dá para visitar Portugal sem visitar a Bacalhoa, assim, alguns dos centros de enoturismo que a gente tem. Eu gosto sempre de falar de 3, que eu acho que não dá para passar sem falar. E um é o Underground Museum, que é mais ou menos, sei lá, 40 minutos ao sul do Porto, que é onde você tem as Caves Aliança. Caves Aliança é uma empresa de 1927,
E ela tinha várias caves subterrâneas. Ela tinha, na verdade, 2 quilômetros de caves subterrâneas. E a gente montou, na verdade, quem capitaneou isso foi o Comendador Berardo, já essa que eu falei quando eu contei um pouco da história. E ele pegou essas caves subterrâneas e fez um museu lindo, onde, na verdade, são 8 exposições que você vai poder ver. Você tem desde pedras preciosas, muitas vindas do Brasil, você tem uma parte muito linda de cerâmica, você tem um espaço muito lindo com barricas. Então é um espaço que não dá para perder. Muita gente visita Portugal, às vezes de carro, então está muito perto do porto, então é fácil. E o programa, que eu gosto muito de passar, é o programa Casado. E o programa Casado, para fazer essa visita do Museu da Aliança, você comer o leitão da Bairrada, que fica ali muito perto. Então você visita o museu ali no meio da manhã, sai e vai para a Bairrada, e vai comer o leitão da Bairrada em restaurante que fica ali bem pertinho. Se você tiver em grupos, você inclusive pode organizar de fazer um evento nesse museu, no Underground Museum. Então, quem está perto do porto é imperdível. Depois, quem está mais a sul, mais perto de Lisboa, até um pouco mais perto de Fátima, você tem o Buda Eden, que foi montado, que o nome mais conhecido, na verdade, quer dizer, o nome mais antigo era Quinta dos Louridos, mas é onde tem o Buda Eden. E, Ferraz, o jeito mais fácil de explicar o que é o Buda Eden, para quem não conhece, é como se fosse o Iotim. Na verdade, é um museu a céu aberto, lindo, e eu não gosto de contar essa história do museu sem lembrar do motivo inicial, que foi o seguinte: os talibãs destruíram no Afeganistão uns budas que eram talhados numa montanha. Era uma coisa linda, super antiga, e os talibãs foram lá e destruíram. E o Comendador Berardo decidiu fazer alguma coisa em homenagem a esse templo budista que existia e começou a construir o maior parque asiático fora da Ásia. Então, a ideia começou assim. Então você tem várias peças de Buda, deusas da fertilidade, distribuídas por essa quinta. Mas você também tem coisas super atuais, peças de Botero, você tem soldados de terracota da China, você tem realmente um acervo grande de exposições para conhecer a céu aberto. E o programa Casado nessa visita é você visitar o Buda Eden de manhã e depois você vai almoçar em Óbidos, que é uma cidade linda, que fica bem perto, 20 minutos dali. E aí você tem que visitar também Óbidos, que é uma coisa linda, não dá para ir para Portugal sem conhecer. E terceiro, para não ficar muito longo, que também não dá para perder, é a atração mais perto de Lisboa, fica, sei lá, meia hora de Lisboa, você passa a ponte 25 de abril, que é linda, então só a viagem até lá vale muito a pena. Já vale. Já vale. E você tem ali, você pode conhecer a sede, mas a grande coroa é você visitar o Palácio da Bacalhoa, que é onde é produzido o quinto da Bacalhoa que a gente falou. Você tem vários acervos lá também para conhecer. Tem uma parte muito grande sobre a Catarina, que é legal. Você tem lá o contrato de casamento original. Então você tem uma série de pequenos museus, pequenas exposições, além de conhecer esse palácio do século XVI, que é lindo. Aquele jardim todo bem cuidado, junto das vinhas, onde você tem a Cabernet Sauvignon, como a maioria, né, que é onde a gente produz. E o que eu não posso deixar de dizer, pô, Ricardo, você falou esses 3 lugares incríveis, maravilhosos para conhecer, mas como é que eu faço para conhecer? Você tem que entrar no site da Bacalhoa e é lá que você faz a inscrição. É muito fácil de fazer a inscrição por lá, é rápido. Você recebe logo no dia seguinte um e-mail de confirmação. Nesse momento não está dando para fazer o booking, porque está tudo parado em Portugal ainda nessa questão de enoturismo. Eles já estão ali abrindo um pouco, mas ainda está muito fechado, então nesse momento não dá para marcar, mas enfim, quando a situação melhorar, é só entrar no site da Bacalhoa e se inscrever por lá. Mas quem é, digamos, assinante da Porto de Cali Vinhos, quem é parceiro
cliente, tem uma opção que é fazer essa inscrição, quer dizer, não tem outro caminho para marcar, tem que ser pelo site, mas depois entrar em contato com a gente, avisar que está marcado no dia tal, no horário tal, e a gente faz questão de fazer alguma gracinha para você ser ainda mais bem recebido, que você vai ser bem recebido sempre lá, mas a gente faz questão de fazer alguma gracinha em nome da Porticari Vinhos. Então, se você fizer a inscrição no site da Bacalhoa para visitar algumas das nossas atrações, você avisa também a Porticari Vinhos aqui por direct, ou como você achar melhor, e a gente vai fazer algum agrado. Fazer uma parte, é o único jeito, para mim, na minha percepção, o único jeito da pessoa entender o que é o Buda Garden é ele colocar, se ele não estiver lá, ele colocar no Google. Porque, assim, a gente pode falar 10 horas aqui do Buda Garden e não dá para acreditar o tamanho do passeio, assim, realmente é impressionante de ver, né? Ele é um visual, assim, o que tem de obra de arte, o que tem de coisa para você andar, não é um lugar normal, né? Não, você matou, porque o cara entrando pelo Google Maps, quer dizer, olhando de cima é que você tem realmente a noção da dimensão daqui. Senão você não consegue ter uma ideia, porque assim, a gente fala, parece com isso, parece com... Mas a hora que você chega lá, e você fala, cara, isso aqui não parece com nada, né? Ele é realmente muito grande, né? Não, é uma loucura. Realmente acho que você matou, porque a pessoa fica com uma ideia da dimensão daquilo, e o mais interessante é que todo ano que você for, aquilo mudou, porque aquilo está o tempo todo recebendo novas peças. A última vez que a gente foi tinha uma parte africana com peças lindas, de pedra esculpida, então assim, está o tempo todo em mudança, então vale a pena ir, mesmo que você já conheceu, vale a pena ir de novo. Ele é bonito demais, realmente. Bom, e... tem mais um tempinho. Vamos falar um pouquinho do grupo, do tamanho, o que tem, né? Onde que tá, pode ser? Pode, assim, só para explicar assim, o que se transformou a Bacalhoa, porque, como eu disse, começou com a JP Vinhos, depois fez sentido mudar o nome da empresa para vincular o nome da empresa para o vinho mais importante, né? O vinho com maior peso dentro do portfólio, que era a JP Vinho, que era a Quinta da Bacalhoa. Então gastou-se um dinheiro para fazer essa troca, né, de imagem de JP Vinhos para Bacalhoa. E a Bacalhoa, o grupo Bacalhoa hoje é composto por 3 grandes vinícolas, 3 vinícolas que já tinham a sua história dentro de Portugal. Você tinha as Caves Aliança em Sangalhos, que sempre foi muito famosa por espumantes, grandes vinhos tintos muito famosos, inclusive no Brasil. Um alentejano muito famoso que era o T de Terrugem, da Quinta da Terrugem. Você tinha o Quinta das Baceladas, você tinha, por exemplo, o Quinta dos Quatro Ventos, que era um vinho do Douro. Então você tinha grandes marcas produzidas pelas Caves Aliança. Depois você tinha uma empresa que talvez seja a mais antiga delas todas, que agora vai me fugir o século, se é século XVII, agora vai me fugir, mas acredito século XVIII, que foi a Quinta do Carmo, que era uma vinícola do Alentejo, e você tinha a Quinta da Bacalhoa, no caso a JP Vinhos, e essas 3 vinícolas foram se juntando, exatamente, muito em função do Comendador Berardo, porque uma coisa legal na história da Bacalhoa foi que desde o início até hoje, a gente sempre teve lá dentro um sócio majoritário que era apaixonado por vinho, e realmente revertendo os lucros para desenvolver a empresa, e isso é uma história, isso é uma realidade da Bacalhoa ao longo de quase esses 100 anos, e é por isso que a empresa se tornou essa coisa grande, mas ao mesmo tempo com personalidade, com história, com esse ar de boutique, né? Para você ter uma ideia, a Bacalhoa hoje tem uma capacidade de produção mais ou menos de 20 milhões de litros. É muita coisa. Então, 25 milhões de garrafas por ano. Exatamente, é muito vinho. A gente tem aí, eu até tinha feito umas colas aqui para te dar uns números, são mais de 15 mil barricas de carvalho, você tem uma ideia de potencial para envelhecimento. São 1.200 hectares de área produzida. Na verdade, a gente tem quase 3.000 hectares de área com as quintas, com as propriedades, né? Mas depois de área produzida, estamos falando de 1.200. E o que isso dá para a Bacalhoa? Isso dá uma autonomia de praticamente 70%
do que ela necessita para produzir. Então, ela produz 70% das uvas que ela necessita para fazer os seus produtos. Então, ela tem um controle muito, muito bom em todas as fases do processo. Essa que é uma das diferenciações da Bacalhoa. O que eu tenho mais aqui na minha colinha? São mais ou menos 50 milhões de faturamento anual. Isso varia um pouco, mas para você ter noção do tamanho disso em Portugal. Estamos falando de 50 milhões de euros. É uma empresa já com algum tamanho. São 7 regiões que a gente produz vinhos. São 4 centros de vinificação. É uma empresa que já tem um tamanho interessante. Se for falar um pouco dos números Brasil, para você ter uma ideia, puxando pela cabeça, 2019 a gente vendeu alguma coisa em torno de 250 mil garrafas de vinho... Mentira, de caixas. 250 mil caixas de vinho no Brasil em 2019. Isso gerou mais ou menos alguma coisa de faturamento de 2,5 milhões de euros. Então, é uma empresa significativa em Portugal, né, grande, exporta para 40 países, importa também bem grande no mercado brasileiro, no que diz sentido à fatia de vinhos portugueses. O Brasil é o maior mercado exportador? Durante muitos anos, o maior mercado foi Angola, que para muitos pode parecer estranho, mas o vinho da Bacalhoa, como tem muita tradição e é uma empresa muito antiga, ela tem muitos produtos que estão muito ligados ao que a gente chama do mercado da saudade, que são os mercados de colônia portuguesa. Então você tem, quer dizer, a gente está nesses 40 países, Bacalhoa está em 40 países, muito em função dessas colônias portuguesas que ainda existem, e Angola não foi diferente. Angola teve uma coisa interessante, que existe uma tradição de levar sempre uma garrafa de bebida alcoólica para casamentos, eventos, funeral, batizados, e teve uma moda que pegou com o JP. O JP de azeitão, que é um vinho que a gente tem na linha da Bacalhoa, entrou em moda simplesmente em Angola. E o Quinta da Bacalhoa também sempre vendeu, o Quinta da Bacalhoa tinto também sempre vendeu muito bem, porque é um vinho que é status, né? Não é um vinho que você coloca numa mesa e todo mundo olha e fala, poxa, ali o cara tá bebendo um vinho importante, quer dizer, o cara então tá muito ligado também um pouco ao status, né? E eu acho que é por isso que a gente teve um resultado tão expressivo em Angola durante muitos anos, mas depois, com a crise financeira, enfim, esse momento a gente acabou revertendo e Bacalhoa virou o principal mercado externo da Bacalhoa. Agora, nos últimos já uns 12, 13 anos. Ainda bem que a gente combinou de abrir, né, cara? Cara, tô falando, pô, o cara tem tudo na mão, pô. Fica difícil, pô. Eu tô dentro da minha adega, né, cara? Pô, eu tô achando que o faturamento, da Portes na verdade, é o Ferraz, tá comprando e levando pra casa. Carene, a gente tem que verificar isso, pô. Quem é que tá comprando vinho, pô? Não é possível. Pô, mas, Ferraz, esse vinho foi o vinho mais vendido em Portugal durante alguns anos, não é nem o Ricardo que tá falando, é pesquisa Nielsen. Como vinho de entrada, né? Quer dizer, é um vinho muito fácil de beber, pô. É um vinho... toda a linha dele, né? O branco, o tinto e o rosé. Tanto que o tinto a gente ficou sem nos últimos, 3, 4 meses aqui no Brasil. A gente não tinha, né? Ele chegou semana passada, por isso que ele tá aqui. Eu acabei de comprar. Então tá fresquinho, pô. Maravilha. Essa garrafa acabou de chegar. Chegou anteontem aqui pra mim, que tava sem na Portes antes. Tinha acabado, né? Não, e o JP branco... Você não vai me sair agora com o JP branco aí, né? Mas basicamente, JP de azeitão branco tem uma coisa legal, porque toca um pouco na história do vinho. Antigamente a gente chamava JP Vinhos. A gente já está acabando, estou olhando aqui, acabei de ver, mas basicamente o que tem de interessante e que também tem a ver com o pioneirismo da Bacalhoa na viticultura e na enologia portuguesa foi que o JP de azeitão branco, ele tem Fernão Pires e Moscatel. Ou seja, fez-se um vinho branco seco com a uva Moscatel, que é uma uva tradicionalmente utilizada para fazer vinhos doces. E até hoje tem muita gente que vem falar, olha que inovador, eu estou fazendo aqui um vinho com Moscatel, mas é um vinho branco seco. Mas a Bacalhoa, desde os anos 70, fez o JP de azeitão branco,
que era um vinho que realmente foi muito falado na época, exatamente por esse pioneirismo. E até hoje esse vinho JP de Azeitão Branco carrega essa semente, continua tendo moscatel, continua sendo um vinho branco seco. E eu acho que é legal você ter mostrado esse vinho, a gente ter falado desse produto por isso, porque também tem essa ligação com a história da empresa. Mas é isso. Não, e tanto legal. O branco como o rosé, como o tinto, eles são muito legais, o custo dele é muito bom. Hoje ligou uma menina e falou pra mim: preciso comprar, sei lá, caixa de vinho aí pra quarentena, preciso beber todo dia, me indica um bacana aí. Eu falei, cara, todo dia, JP. Vai direto sem erro. A Marta perguntou quanto custa. Custa uma faixa de R$50 na porta. Ele é bem legal. Não, é bem justo. É fácil, não, você vai... Não, é tiro certo, aquele tipo de vinho que é tiro certo. Lógico que não é um vinho para você harmonizar com comidas super elaboradas, mas é um vinho que, de novo, usar uma palavra que a gente já usou umas 10 vezes aqui, mas que é um pouco verdade, que é coringa. Que é um vinho que tanto dá para você harmonizar com algumas comidas do dia a dia, né, mais leves, mas também dá para você bebericar com os amigos, vinhozinho, pãozinho. É um vinho fácil. O legal de Portugal é isso, né? O vinho básico é muito bom, né? Assim, por isso que está crescendo no Brasil também, né? Tem um custo legal e tem, assim, desde os mais simples, são extremamente prazerosos, são muito bons, né? Não tem... Se você for pegar um vinho de uma região da França, por exemplo, pegar um vinho de R$50... Não, e você agora com o câmbio, com essa loucura, né? Com essa loucura do câmbio, o vinho português de entrada fica muito competitivo. Ele fica quase tão competitivo como alguns vinhos de entrada da Argentina, por exemplo. O Chile é mais complicado, mas enfim, eu acho que a gente vai ver nesse momento no Brasil o vinho português de entrada crescer muito, porque não vou falar de novo que é coringa, mas por isso, porque é um vinho que vai chegar na prateleira, quer dizer, muito barato, vai chegar para a gente conseguir revender para os nossos clientes num preço muito simpático, com muita qualidade. Legal. Bom, beleza, cara. Eu acho que você tem que encerrar essa live, porque na minha conta tem 2 minutos. Acho que já tá dando aqui. Mas foi ótimo, que bom que a gente combinou, temos que marcar outras dessas. Pô, desculpa para botar uma camisa, desculpa para abrir um vinho bom, pô, a gente... Exato. Agora eu vou ter que tomar esse meu bacalhau aqui. Obrigado por ter me convidado, foi legal demais bater um papo com você. E bora passar pelo Covid aí, até a próxima. O Zé Pinheiro tá na sala aqui, Zé é amigão nosso. Não, tem aqui, pô, só lenda, Homero Sodré, tem muita gente aqui legal. Um abraço para todo mundo que participou, foi o máximo. E eu acho, Ferrazzo, você foi um convidado, mas você hoje é uma das caras dessa empresa. Quer dizer, eu acho que a gente hoje em dia olha para o portfólio da Portos e eu brinco assim com os meus amigos mais próximos. Estou aqui botando isso aqui no jogo, mas eu falo assim, meus amigos, as pessoas que selecionam os vinhos hoje em dia na Portos, além de mim, Karene Vilela e Ferrazzo. São 2 feras, ou seja, não entra um vinho mais ou menos no portfólio da Portos. Então, assim, você pode apostar assim, pensa em outra coisa, pensa em preço, pensa em região e vai lá e ataca, que não tem segredo, assim, não passa nada nesse crivo que não seja muito bom. Então, eu te agradeço, cara, que você trouxe essa... E vamos ver se esse ano o nosso time ganha na colheita. Vamos ver se a gente vai poder ir para a colheita, Ferrazzo. Você está muito empolgado. Vamos ver se vai dar para ir. Estou otimista. Mas, valeu, tá acabando aqui. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, cara. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.